Olá, boa noite. Espero que vocês todos estejam bem, companheiros da comunidade Ultramarino. Eu quero começar desejando um feliz ano todo, né? A gente ainda não teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente, mas eu aproveito para iniciar desejando que tenhamos um ano maravilhoso, né? Que 2026 seja realmente incrível para todos nós e que todos os nossos objetivos sejam concretizados. Então, nós vamos começar, né, com a matéria do mês de janeiro, da reunião de palestra, na verdade, do nosso encontro do diálogo humanista. A gente ainda está se acostumando. E o tema, né, da matéria desse mês é Diálogos Transformadores, que saiu no Guia para a Vitória do BS do dia 13 de dezembro de 2025. E para começar, como sempre, né, professora, não pode fugir disso, vou trazer um pouquinho de história. E falando sobre diálogo, né, na matéria vai citar, né, o presidente que ele explica a origem da palavra, mas se a gente voltar no tempo, na Grécia Antiga, né, lá em Atenas, no século V ou VI, né, antes de Cristo, os sofistas, né, que eram pessoas que dialogavam com os filósofos, políticos, jovens aristocratas, os amigos, os discípulos, todos homens, né, somente os homens participavam da vida pública, somente eles podiam dialogar com os filósofos, né, e o diálogo era uma forma de aprender e também de ensinar. E aí, né, voltando agora para nossa realidade, agora no século XXI, tem uma citação no Guia para a Vitória de uma dica de leitura, né, que o Ikeda Sensei, ele conversa com o doutor em filosofia Lou Marinoff, eu acho que é assim que pronuncia, e eles concluem, né, no diálogo deles, que a filosofia, ela não é restrita, né, a um grupo de pessoas atualmente, e que ela deve discutir temas que estejam conectados com a nossa realidade. Então, olha a mudança que a gente tem de paradigma, né, que no passado o diálogo e os temas importantes da nossa vida era restrito a um único grupo de pessoas, e agora o diálogo tem essa nova roupagem, né, tem essa nova abordagem. E aí o presidente Ikeda, ele diz, né, o seguinte, que o diálogo, ele não é uma coisa solitária, né, e que deve acontecer num ambiente em que todos tenham voz, né, porque se eu falo sozinha e eu não permito que o meu interlocutor também se coloque, isso não é diálogo, né? É um monólogo. E então a pessoa que se propõe a dialogar, ela tem que estar disposta a ouvir o outro, né? A considerar aquilo que o outro diz, mesmo que sejam opiniões divergentes, né? Então, a importância da gente também respeitar o nosso interlocutor e quando a gente for dialogar, a gente começar o diálogo disposto a ouvir. E aí a dica de Gosho é a demonstração a Hashiman, né? A gente não vai se aprofundar, porque nós temos pouco tempo, que ele diz nesse escrito, fala da importância do diálogo também, né? E da fuga da violência, né? Então, ele fugia, né, dos momentos de confronto, de violência, porque ele reconhecia que o outro tinha estado de Buda, né? E ele só queria realmente dialogar. E reconhecer, né? A gente precisa reconhecer que por mais que a pessoa pense diferente da gente, que ela tem às vezes opiniões que a gente não concorda, né? Ela tem estado de Buda, né? Então a gente precisa evitar o confronto violento, né? A gente precisa seguir pela via do diálogo sempre, e a gente tem muitos exemplos do presidente Ikeda, que dialogou com inúmeras personalidades ao redor do mundo, né? Desde que ele assumiu a terceira presidência da Soka Gakkai, ele dialogou com filósofos, com políticos, com religiosos, independente do que eles pensavam, né? Então, ele não se importava se a pessoa tinha outra religião, outro pensamento, ele ia lá desenvolver um diálogo sincero, honesto, né? E aí, o que fala aqui pra gente, né, na matéria que chama Diálogos Transformadores? O presidente Ikeda, né, ele vai também na origem da palavra diálogo. Então, ele traz um pouquinho pra gente sobre o que significa diálogo, né? Então, diálogo é uma palavra grega, né, que significa compartilhar por meio do discurso. Por isso, os filósofos, né, eles faziam, né, aqueles diálogos lá na praça, né, em Atenas, na Grécia, para poder falar sobre os conceitos filosóficos para as pessoas que estavam lá, né, aquele grupo restrito de pessoas. E aí, o presidente Ikeda diz o seguinte:
seguinte, né? Que o diálogo ele não é simplesmente duas pessoas afirmando suas opiniões. Tampouco trata-se de uma troca de palavras, né? Por meio da conversa, nós conseguimos compartilhar o mesmo discernimento dos pontos de vista e das intenções das outras pessoas. É também um processo de criação de algo de valor novo e positivo. Então, o que a gente espera de qualquer diálogo, quando a gente vai conversar com alguém, é que a partir desse diálogo a gente construa novos sentidos. Então, eu tenho uma ideia, a pessoa tem outra ideia, e às vezes elas podem ser muito divergentes, e a partir do diálogo franco, sincero, espera-se que a partir dali a gente possa construir um ponto em comum, né, que a gente chegue em alguma concordância, né? Então, um diálogo realmente proveitoso seria um diálogo que a gente construa sentidos junto, né, com a outra pessoa que a gente está dialogando. Não só ficar depositando na cabeça da outra pessoa as nossas ideias, né? Mas também a gente ouvir o que o outro tem a dizer e também valorizar para compreender a perspectiva do outro, né? A gente se esforçar. E fazer assim mesmo realmente esse movimento de entender o que o outro está dizendo, né? Então, a experiência das outras pessoas, ela é única, né? Assim como a nossa. Não é só a gente que tem algo a dizer, que tem algo a oferecer ao mundo, que tem um ponto de vista. As outras pessoas também têm, né? Então, a gente precisa alinhar os nossos pontos de vista, né, para que a gente consiga construir de fato ideias, né, ideias que transformem, ou ao menos a gente conseguir validar o outro, reconhecer a humanidade da outra pessoa. Então, o presidente Ikeda, ele fala sobre o escrito de Nichiren Daishonin, né, que se chama Estabelecer o Ensinamento para a Pacificação da Terra, e ele explica que o fato do Buda, né, ter escolhido escrever esse diálogo, né, ter escolhido, né, apresentar para a gente esse discurso, né, esse escrito em forma de diálogo, não é por acaso, né? Então, assim, nesse escrito, né, tem um viajante e o seu anfitrião. E aí eles vão compartilhando as suas preocupações, né, acerca da vida, daquela época, né, que era uma situação caótica, não muito diferente da que a gente vive hoje. E aí cada um tem as suas convicções, né? Então, o viajante, ele vai esclarecendo as dúvidas do seu anfitrião, uma por uma, com empatia, né? Sempre disposto a ouvir o outro, né? Então, às vezes, durante o discurso, né, ali o diálogo deles, nesse escrito, o viajante ele fica irritado, né, quando o anfitrião refuta algumas das suas falas, né, das suas visões. Mas, quando ele fica enraivecido, né, o viajante fica enraivecido, o anfitrião ele aceita essa ira, né, e com isso ele conquista o coração, né, do viajante que está dialogando com ele, né? Ele vai elevando o diálogo para outro nível, né? E aí, consequentemente, o viajante ele vai compreendendo a posição do anfitrião. E aí eles decidem seguir juntos pelo caminho da paz. Então, olha como a nossa postura, ela influencia, né, a tomada de decisão do outro e o comportamento do outro. Então, se o anfitrião, de repente, ficasse irritado e falasse, você não me entende, eu não quero mais dialogar com você, né, ou você é burro, que às vezes as pessoas fazem isso, não ia chegar num consenso, né, eles não iam conseguir dialogar, né, mas ele entende, né, quando o outro, né, discorda dele, né, quando ele refuta os seus ensinamentos, as suas explicações, mas ele consegue manter o diálogo, e aí a partir disso ele vai conseguindo que o outro perceba, né, o que ele está conseguindo dizer e aprecie, né, aquilo que ele está explanando ali para ele, né. Então, por que a gente dialoga, né? Então, nesse escrito, né, que eu acabei de falar, o viajante e o anfitrião, eles estão preocupados, né, com a situação da sua nação. E eles divergem quanto às causas, né, que estão provocando tudo aquilo. E também os meios de solucioná-la, né. E no começo, um deles apenas reclama, né. O viajante só reclama da situação, só lamenta.
né? Mas o anfitrião, por meio do diálogo, né, ele dá espaço para que ele possa se expressar, compreende o coração dele e demonstra o seu ponto de vista, assim, de uma forma bem benevolente e construtiva, né? E aí ele consegue abrir caminho para que ambos, né, cheguem a um entendimento e consigam propor, né, fazer construções, assim, propositivas mesmo para mudar a realidade que eles vivem, né? É muito próximo, assim, por mais que tenha sido escrito há bastante tempo, é muito parecido com a época que a gente vive, né? Então, a essência, né, de tudo isso, ela tá na motivação presente no coração do anfitrião, né? Porque ele tem esse desejo de dialogar. E aí o Ikeda Sensei, ele traz pra gente o questionamento, né? Por que a gente dialoga? Por que a gente conversa com as pessoas, né? É uma forma da gente deixar feliz, né, a pessoa que está diante dos nossos olhos, né? Esse é o espírito primordial do budismo desde a época de Sakyamuni, né? Então, quando Nichiren Daishonin escolhe, né, escrever esse ensinamento em forma de diálogo, não é por acaso, né? Ele queria indicar pra gente que a paz, né, verdadeira, ela é construída, né, por meio do diálogo. E a gente tá vendo, né, o momento que nós estamos, né, o mundo escalando aí para uma terceira guerra, alguns países já estão em guerra, sendo bombardeados, invadidos. E a gente vê pessoas que não estão dispostas a dialogar, né? Ou que têm maneiras muito diferentes de resolver o conflito, né? E a gente sempre lembra do presidente Ikeda, né, enquanto ele estava vivo, todos os anos, encaminhando para a ONU propostas de paz, né? Falando sobre a abolição das armas nucleares. E o quanto a gente precisa tirar do nosso coração esse desejo de fazer guerra, né? Se a gente não alimenta o desejo da guerra, a gente não pensa em construir armas nucleares, né? Então, a importância da gente retomar a leitura, né, das propostas de paz, de entender a essência do budismo, a essência do diálogo, né? O verdadeiro motivo da gente dialogar e da gente levar esse budismo para outras pessoas, né? Que quando a gente apresenta, né, essa filosofia humanista do diálogo, da paz, a gente consegue, né, assim como o anfitrião fez no coração do viajante, plantar no coração da outra pessoa essa sementinha da paz, né, do diálogo, de uma construção pacífica de mundo, né, uma ideia pacífica de mundo. Então, nessa conclusão da conversa aqui, né, voltando para o nosso escrito entre o viajante e o anfitrião, o viajante, ele decide parar, né, apenas de lamentar, né? Então ele tá só reclamando da situação, né? Mas eu lembro sempre muito de uma frase, né, que ela fala assim: qual é a sua parcela de culpa nessa desordem toda que você lamenta, né? E isso vale para tudo, para nossa vida pessoal, para nossa vida no trabalho, para nossa postura no mundo. Então, a gente tá só reclamando, mas o que de fato que a gente tá fazendo para contribuir para que as coisas mudem, né? Para que a situação mude. Então ele decide, né, parar de lamentar e decide, né, se levantar junto com o anfitrião e construir ativamente um mundo de paz, né? Só que essa mudança no coração dele, ela não aconteceu de uma hora para outra. Ela só foi possível porque o anfitrião estava disposto, né? Ele estava disposto a dialogar e convicto, né, nessa capacidade inata do viajante de se abrir para a paz, porque ele acreditou que a outra pessoa tinha o estado de Buda. Então, se você já parte da premissa que a outra pessoa não tem nada a aprender com você, ou que você não tem nada também a aprender com a outra pessoa, e que não adianta, assim, sabe? Se você considera que todas as pessoas são caso perdido, já é um ponto que ele vai travar o diálogo, né? Então, o anfitrião, ele não partia dessa premissa. Ele acreditava, né, que o outro tinha capacidade de ser transformado, de ouvi-lo e de construir algo junto, né? Então, o presidente, né, a Ikeda, ele afirma, né, sobre diálogo. Eu vou finalizar com essa frase aqui para vocês. Ele diz o seguinte: esse tipo de diálogo, né, aberto, ele está repleto da convicção de que todas as pessoas possuem o estado de Buda. Eu sei que é difícil às vezes acreditar, né? Tipo, alguma pessoa que você não gosta, que você discorda muito dela, você acreditar que ela tem estado de Buda. Mas mesmo que, né, que no início, aqueles que de início não concordem com nossas opiniões, né, elas têm estado de Buda. E quando nós buscamos o diálogo, ele é fundamentado, né, nos princípios do budismo,
nós deixamos de enfocar as nossas diferenças e aí nós vamos buscar juntos aquilo que nós temos em comum, aquilo que nós convergimos, né? Então, nossos principais objetivos são despertar a natureza de Buda da outra pessoa e unir os indivíduos na causa da concretização da paz e da felicidade de todas as pessoas, com base em princípios humanísticos, né? Esse é o propósito do diálogo. Então, para que a gente dialoga, né? Para que a gente possa buscar construir pontes, construir caminhos juntos para melhorar, para facilitar a vida das pessoas, para trazer a paz, né? A união, a harmonia entre as pessoas. Então, para concluir, o verdadeiro diálogo, né, ele multiplica, né? Em vez de dividir, ele multiplica. E os envolvidos, né, em um diálogo proveitoso, eles sempre saem com algo positivo e criativo, né? Uma nova perspectiva, mesmo que seja, você vai continuar pensando da forma que você pensa, o outro também, mas você sai com uma nova perspectiva, você aumentou o seu repertório, né, de ideias, né, de visão de mundo, uma nova esperança. Você, às vezes, mesmo discordando da pessoa, você estabelece conexão com ela, né? Então, você fortalece a conexão. Então, o diálogo, ele abre espaço, né, para que as pessoas possam ser elas mesmas, né, e contribuir com aquilo que elas têm de melhor, né? Então, quando a gente se envolve num diálogo, né, quando a gente está disposto, né, a conversar com o outro, o propósito deve ser deixar outra pessoa feliz, né? E sempre ter a convicção que o outro também tem estado de Buda, né? O estado de Buda é inerente à vida de todos nós. E não tem barreiras, né, que a gente não vai conseguir tocar o coração daquela pessoa. Mesmo que no princípio a gente não veja esses resultados, né? E às vezes a gente vai ver esse resultado, assim, muito tempo depois, vai demorar um pouquinho. E aí, para finalizar, era uma pergunta que estava no começo da matéria, mas eu vou lançar ela agora no final, para vocês começarem o diálogo aí, em torno do dirigente, para vocês refletirem. Então, a matéria, né, Diálogos Transformadores, ela começa perguntando se você se recorda de algum diálogo que você teve que foi marcante para você. Então, quais fatores contribuíram para que esse diálogo fosse marcante? E aí, vocês se lembram se vocês dialogaram com alguém com opiniões totalmente diferentes das suas, e que mesmo assim você aprendeu algo e que você considera que foi bom, né? Ou que pode melhorar? Quais diálogos já transformaram a vida de vocês? É isso. Muito, muito, muito obrigada. Boa reunião. Abraços.